Fala aí, primeiro ano. Vamos fazer agora um vídeo sobre matéria. Vocês vão assistir agora um vídeo sobre matéria, a matéria do PET, volume 2 da segunda semana. Assiste aí para conseguir fazer o exercício. Vamos lá, assiste até o final, vamos? Pronto, pessoal. Vamos agora fazer a explicação do conteúdo dessa semana 2, tá? Se você não viu os vídeos da semana 1, vou colocar o cardzinho aqui para você aí, ó. Uou, foi lá da semana 1. Então, assiste da semana 1, depois vem da semana 2, que assim você vai entender tudo sobre o estudo dos movimentos, tá bom? Então, já coloquei meu quadrinho aqui do lado, já fiz ele preenchido e vou explicar ele detalhadamente, tá? A apostilinha de vocês aqui, ó, o plano tutorado aqui embaixo também, e já marquei ali de amarelo os pontos que são muito importantes, você precisa ficar bem esperto ali. Então, primeiro, aqui na semana 2 nós vamos começar a estudar o movimento variado. Então, peraí, gente, o que é isso? Dentro da física aqui, ó, existem vários ramos da física, tá? Tem um vídeo no meu canal que eu chamo de ramos da física. Assiste ele que você vai entender. São 5 ramos da física, basicamente. É mecânica, estudos térmicos, né? Termologia, óptica, ondulatória e eletricidade, tá? São esses 5 ramos ali que você vai estudar ali no ensino médio. No vídeo eu explico mais detalhado, sugiro que assista. E aí o que acontece? Dentro da mecânica nós estudamos os movimentos. É isso que você está estudando agora no primeiro ano. Dentro dos movimentos, nós temos a cinemática, que estuda o estudo dos movimentos, né, que já acontecem, que já aconteceram, já foi criado, tá? A dinâmica, logo vocês vão ver que é o princípio do movimento. A cinemática, o movimento já foi criado, ele já existe, tá? É isso que nós vamos estudar, isso que nós estamos estudando, tá? A cinemática, tá bom? É daí que vem o nome cinema, né? Estudo os movimentos, né? Fotos em movimentos. Então, assim, cinemática, que nós vamos estudar os movimentos. Então, quais movimentos que existem até então que nós vimos? Primeiro, nós vimos no volume 1 o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que tem aceleração igual a zero, né? Não tem aceleração, e a velocidade era constante. O que nós vamos estudar agora? Quando a velocidade não é constante mais, quando ela varia, né? Então, eu tenho um movimento variado em que a aceleração é diferente de zero, e o movimento uniformemente variado em que a aceleração é diferente de zero e ela é constante. Então tem uma diferençazinha. Vocês vão ver que muitos livros eles chamam assim movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Gente, a única diferença é que o fato de ser retilíneo uniforme é que o retilíneo ele significa que ele anda em linha reta, tá bom? Mas o conceito de uniforme é que a velocidade é constante. E aqui, movimento MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Cara, o retilíneo é só que é linha reta. Aqui nós estamos chamando de MUV, porque ele pode ser em linha reta ou fazendo curvas, enfim. A gente vai estudar isso mais detalhadamente, tá bom? Então lembrem-se disso. Movimento uniforme, movimento variado, movimento uniformemente variado. Nós vamos falar hoje sobre este movimento aqui, ó, os conceitos do movimento variado, para depois entrar mais detalhadamente e falar sobre o movimento uniformemente variado, tá bom? Então, para começar tudo, eu preciso entender o que é aceleração. Aceleração, brother, é uma grandeza física que ela relaciona a variação da velocidade em relação ao tempo, tá? É por isso que quando você está no carro, você quer aumentar a velocidade do carro, o que você faz? Pisa no acelerador, porque é ele que varia a velocidade, tá? Mas você vai ver também que pisar no freio, você fez uma aceleração também, meu irmão, tá? Só que em sentido oposto. É isso que a gente vai entender. Lembra quando nós falamos no volume 1 que o carro para a direita nós convencionamos positivo, o carro para a esquerda nós convencionamos negativo? Sempre fica invertido aqui, né, velho? É aqui que é a sua direita, né? Sua direita é positivo, sua esquerda é negativo, enfim. O que acontece? Vamos pensar um movimento de ida e um movimento de volta. Então, quando você está no carro, com um movimento de ida, com a velocidade positiva, para a sua direita, o carro está indo aqui, ó, para a sua direita, andando para a sua direita, e você faz uma aceleração para a direita também, você fez um movimento que a gente vai chamar de acelerado, tá? Então é isso que nós vamos estudar. Ou seja, o que é aceleração?
A aceleração é a grandeza que mede a variação da velocidade em relação ao tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. O que é ΔU? Cara, já falamos o que é delta lá na matéria passada. Delta, variação, então é final menos inicial, tá bom? Então velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? E lembrar que a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida no SI, tá bom? E o que significa metros por segundo ao quadrado? Gente, quando eu falo com você que um carro está a 1 metro por segundo, significa que ele anda 1 metro em 1 segundo. Isso é que é a velocidade. Isso foi o que nós entendemos. E o que é 1 metro por segundo ao quadrado? Se a velocidade mede se a aceleração mede a variação da velocidade, ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado significa que a velocidade variou 1 metro por segundo a cada segundo. Foi isso que aconteceu. Então, metros por segundo dividido por segundo vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então, quando você fala que um carro tem uma velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado, significa que a velocidade desse carro varia 1 metro por segundo a cada segundo, velho. É isso que acontece. Então, é 1 metro por segundo a cada segundo. É isso que está acontecendo, tá bom? Então, quais são os tipos de movimento? Em relação à velocidade, nós já aprendemos no volume 1 que ele pode ser progressivo ou regressivo. O que é isso? Progressivo, velocidade positiva, ou para a direita, que nós convencionamos para a nossa direita positivo, ou velocidade negativa, regressivo, movimento de volta. Então, progressivo ida, regressivo volta. Ponto. Essa era a classificação que a gente já sabia. E em relação à aceleração, tem outra classificação, que é o seguinte: ele pode ser acelerado ou retardado. Acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta e retardado é quando o módulo da velocidade diminui. Como assim, Hugo? Módulo? Olha para o velocímetro do carro. Se o velocímetro subiu, acelerado. Se o velocímetro diminuiu, retardado. É esse que é o conceito, tá? Então, quando você aumenta a velocidade, aumenta o módulo da velocidade, acelerado. Quando você diminui, retardado. Acabou. Então, olha esse exemplo. O carro está indo para a direita e você faz uma aceleração para a direita. Ou o carro tem velocidade positiva e você faz uma aceleração positiva. Os dois estão no mesmo sentido. Se você acelera, o carro está andando para frente e você faz uma aceleração para frente, é um movimento o quê? Acelerado. Ou seja, se a velocidade é positiva, progressivo. Os dois estão juntos para o mesmo sentido, acelerado. Então ele é progressivo e acelerado. E aqui, velocidade positiva para a direita, progressivo, acabou. E em relação à aceleração? Espera aí. A aceleração está oposta à velocidade. Ou seja, são opostos, tem sinais trocados, a velocidade está indo, a aceleração está voltando, estão invertidos, esse carro então está freando, o módulo da velocidade está diminuindo, então ele é retardado. Ou seja, progressivo devido ao fato da velocidade positiva e retardado devido ao fato que a velocidade tem sinal oposto ao da velocidade. Entendeu? Observem que para classificar o movimento em relação à aceleração, você precisa analisar a aceleração e a velocidade juntos. Você precisa analisar os dois juntos para chegar em um consenso. Ou seja, olha esse quadro resumo que eu montei. Se a velocidade é positiva ou negativa. Então, essa linha é velocidade positiva. Essa linha de baixo, velocidade negativa. Essa coluna, aceleração positiva. Essa coluna, aceleração negativa. Ou seja, essa célula aqui, ela está explicando para você a velocidade positiva e aceleração positiva. Ou seja, velocidade positiva, progressivo. Aceleração positiva também, os dois positivos, acelerado. E aqui, velocidade positiva, progressivo, mas a aceleração é negativa, ou seja, retardado. Então, ó, os dois juntos, acelerados, os dois invertidos, retardado. Sinais iguais, acelerados. Sinais opostos, retardado. Velocidade positiva, progressivo, progressivo. Aceleração positiva e velocidade positiva, progressivo, acelerado. Viram? Então você tem que analisar os dois juntos para falar da aceleração. Mas para falar da velocidade, você só olha a velocidade.
Ou seja, velocidade negativa, retrógrado, ó, retrógrado e retrógrado. Mas pera aí, neste caso, velocidade negativa é retrógrado, só que a aceleração é positiva. São sinais opostos, então é retardado. Entendeu? Por fim, velocidade negativa, retrógrado. E a aceleração? Negativa também, então os dois são negativos? São. Então ele é retrógrado acelerado, tá? Ou regressivo acelerado, tá bom? É o retrógrado e o regressivo, tem o mesmo conceito ali. Então, resumindo, o que nós precisamos ficar espertos com a aula de hoje? Primeiro, com essa fórmula aqui, né? Não tem jeito, física você vai ter que ir analisando as formulazinhas ali. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT, tá? A unidade de medida é 1 metro por segundo ao quadrado. Os tipos de classificação, progressivo e regressivo em relação à velocidade, acelerado e retardado em relação à aceleração. Olhando para a velocidade também, você, para classificar a aceleração, você olha para os dois. Para classificar a velocidade, você olha só para a velocidade, tá? Isso foi o que nós vimos na semana 2 do PET, volume 2 de Física para o primeiro ano. Então agora já pode ir para o vídeo de exercícios e assistir a resolução. Mas antes, tenta fazer a resolução, beleza? Valeu, galera. Então, até as atividades. Vamos lá, falou!